Gente, início de outubro, mais um mês. É impressionante como o tempo está passando rápido, né? Daqui a pouco já é advento, daqui a pouco o Jingle Bells já começaram a tocar, já tem lojas já tocando. Ontem eu fui numa delas, eu não estava preparado para isso. Quando eu entrei lá, vi toda aquela decoração, eu falei, meu Deus, chegou, né? Foi muito legal. Até meu filho olhou assim e falou, Natal? Eu falei, Natal tá chegando. E nesse outubro nós teremos duas séries, nós continuaremos com as duas séries, uma série pela manhã e outra série pela noite. Para você que não pôde estar aqui de manhã, nas manhãs de outubro nós refletiremos sobre os reformadores. Começamos hoje. Vai estar disponível tanto no podcast, você pode só ouvir ou pode assistir pelas fontes de mídia, também pelo YouTube. Assista se você perdeu essa introdução de série, hoje foi o início dessa jornada. E à noite nós estudaremos sobre reformas necessárias. Em outras palavras, é uma questão de áreas de nossas vidas que precisam de reformas, de expansões nas nossas vidas que sempre são necessárias. E por que esses dois temas, gente? Sobre os reformadores, porque eles representam um pouco aqui do nosso DNA, da nossa forma de pensar, da onde vem essa ideia de protestantes, de gente que passou pela chamada reforma protestante. Nós vamos aprender inspirados com esses homens que lá estiveram no início. É preciso saber quais são as nossas raízes. Isso nos dá um foco, um entendimento do que fazemos, do que praticamos. E nessa parte da noite é necessário porque a vida cristã é uma vida de constante reforma. Ninguém conhece a Jesus, é encontrado pelo Senhor e já fala, já está tudo pronto, tudo maravilhoso, já aprendi tudo, agora eu sou uma nova pessoa completamente regenerada e já fiz um upgrade. Não, você fez um upgrade quando conheceu a Cristo de alma e de destino. O que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo veio em você, o Espírito Santo tocou o seu coração, começou esse processo de mostrar que nós somos pecadores. Legal, isso é resolvido ali. Sobre destino, nós temos agora um entendimento pleno de que a morte já não é mais um problema. Nós sabemos para onde nós iremos, nós sabemos que fecharemos nossos olhos, como Jesus falou para o ladrão lá na cruz, lembra? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Acaba esse drama. Mas a reforma na vida, no que nós somos, na nossa carne, é um processo diário. E é um processo que, se nós não prestarmos atenção, corremos um grande risco de vivermos uma vida que foi ali literalmente redimida, salva pelo sangue de Jesus, e que ao invés dela ser, que é o nosso tema, uma nova vida, ela fica um mix de velha vida, nova vida. Velha vida, nova vida. É quase um bem me quer e mal me quer. Hoje é nova vida, mas amanhã quero fazer algumas coisas lá, então é velha vida. E aí você fica nesses dois mundos. Acontece um desafio. Não, esse é nova vida. Desafio de quem crê. Mas é aquele outro. Não, aquele é velha vida, porque aquele sou eu que vou lidar com o negócio. E aí que está o grande problema da manifestação da fé em nós e do nosso crescimento nele, dessa reforma que tem que acontecer. Isso é um processo fácil? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque é uma cartilha que vai desenvolvendo essa nova vida. E para eu atingir esses novos estágios, gente, infelizmente a má notícia é o seguinte: sempre fica mais difícil. A parte fácil é que nós vamos aprendendo que Deus sempre está conosco, que Ele nos fortalece, que o seu Santo Espírito nos dá direção. Você começa literalmente como fizemos na última série, nós dependemos, nós confiamos, está tudo bem. Mas não quer dizer que fica mais fácil, porque cada desafio ele precisa ser maior para o crescimento ser maior. O que acontece se você faz academia e fica sempre no mesmo peso? O que acontece? Você está desenvolvendo ou não? Você está mantendo ali. O que acontece com o seu batimento cardíaco se você no seu treino aeróbico? Não, eu só ando, eu não vou suar caminho. O que acontece, gente? Em tudo na vida, se não há uma carga maior, uma pressão a mais, um momento que te tira da zona de conforto, nós nos acomodamos e a gente é especialista em gostar da zona de conforto, não é verdade? A gente gosta da zona de conforto.
Então o Senhor vem sobre nós e fala assim, então agora tem que vir um novo desconforto, para nesse desconforto você entender como uma nova vida se porta nesse desconforto. E aí nós seguimos o que ele nos diz e enfrentamos esse desconforto com essa mente, e aí nós, ganhou estrelinha, ganhou um sticker a mais. E aí você fala, beleza, agora eu estou entendendo esse negócio. Aí de repente aquilo começa a virar, fica naturalizado e você vai enfrentando, aprendendo, aí você se sente confortável, você fala, venci, que legal, venci. Aí vem o próximo. E o problema, como eu disse, é esse, a gente nunca sabe qual é. A gente nunca sabe quanto dura o próximo. Quanto vai durar o próximo? Eu compartilho sempre com vocês isso porque é parte da minha realidade. Eu quero sempre partilhar o que é minha realidade, não a história do outro, mas a minha, porque é onde vive, onde dói na minha pele. A minha vida como um pai de um neurodivergente, de um autista, não tem um tempo para terminar. Eu não vou deixar de ser pai e vou deixar essa dinâmica, esse desafio de fora. Ele vai conviver comigo. Então eu nunca sei qual vai ser exatamente o desdobramento próximo, mas eu tenho que estar lá pronto dizendo, Senhor, como uma nova vida em Cristo, que crente, que crê no Senhor, que guia a minha vida, o Senhor vai me sustentar e eu vou passar por todos esses momentos. Mas eu sei o que vai acontecer? Não, eu não sei. Você sabe o que vai te alcançar amanhã? Você não sabe. Você sabe o que vai ser a próxima estação, qual é a duração dela, o que ela vai trazer de dificuldades, de possibilidade de desenvolvimento, o que vai bater na sua porta? Nós não sabemos, gente. E na vida de um pastor, como a gente convive com muita gente o tempo inteiro, é aquele que estava bom e agora aquele que está doente, aquele que estava doente que agora faleceu, aquele que nasceu e alegrou a casa. É sempre essa variação e a variedade manifestada na vida. E aí você percebe o tempo inteiro que todos os momentos tem algo novo acontecendo com alguém. E em todos esses momentos, Deus nos chama para viver com esse empoderamento da nova vida que Ele nos chamou para ter. Essa caminhada então com Cristo vai mexer com a gente. Essa caminhada com o Senhor Jesus vai sempre nos colocar numa nova estação. Eu e você sempre temos a condição de decidir por onde eu quero, como eu quero fazer. É baseado no que eu acho, baseado no que Ele disse, baseado naquilo que Ele fala. Essa caminhada então, ao se deparar com as estações, ela nos dá também um cenário que é ali um momento para nós falarmos, agora eu vou passar nessa prova. E aí, ao invés de falar, tem a minha força ou tem o que o Espírito Santo me diz, me dirige, a nossa preferência óbvia tem que ser pelo que o Espírito Santo nos fala. Porque todos nós, em Cristo, nessa nova vida, temos esse script para seguir. E para ilustrar um pouco mais isso, nós vamos ler um verso lindo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 4. Vai estar aí na tela. O contexto é o seguinte: crentes em Jesus que moravam em Roma. Crentes em Jesus que viviam numa Roma, obviamente, extremamente pagã. Os imperadores se autodenominaram Deus. Esses agora são os novos deuses da terra. Roma, cidade, também se tornou uma deusa, a deusa Roma. O culto ao imperador, uma prática. Imagina isso, o culto ao imperador. E naquela pluralidade de deuses, um grupo começou ali a viver a vida como eu e você, crendo em Jesus, crendo nas palavras do Senhor. Esse grupo era composto de judeus e não judeus, que caminhavam juntos, que andavam juntos nesse processo de igreja-casa e não igreja-prédio. Mas uma casa aqui, outra lá, em várias regiões de Roma. Então, quando a carta está escrita aos romanos, são aos crentes em Jesus que moravam na cidade de Roma, espalhada em várias casas, em vários pequenos grupos. Se a casa fosse maior, abrigava um grupo maior. Se a casa fosse menor, o grupo era menor. Essa era a logística daquela época. E aconteceu algo bem problemático, para você entender o contexto. Ali em Roma, eles começaram, alguns deles, não obviamente todos, começaram a ver Jesus como mais um acessório espiritual dentro do panteão.
Então assim, eu tenho Deus Apolo na segunda, eu tenho Esculápio na terça, eu tenho Afrodite na quarta e tenho Jesus na quinta. Entrou mais uma realidade, é mais ou menos o drama que, por exemplo, os missionários que trabalham na Índia, num contexto hinduísta, eles sofrem por isso, porque aí a pessoa, os missionários começam a falar de Jesus e todo mundo fala, que bom, recebo, creio, que legal essa história. Só que ele tem mais outros 40 deuses. Ele tem mais uma outra, uma casta enorme de crenças. Ele não entende que, não, olha, Jesus, então a diferença é que Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não fala, sou eu, a Afrodite, o Esculápio, etc. Não, é ele ou não é. Se você não quiser, tá tudo bem, mas se você quiser o Deus da Bíblia e a Bíblia de Deus, é somente Deus, onde tem um único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. E lá em Roma, colocaram Jesus dessa forma, então ele é mais um dentro daquilo que eu entendo, das minhas astrologias, das minhas magias, das minhas capetologias, e Jesus entrou. E aí Paulo começa esse capítulo 6 falando assim, gente, então, o que vocês estão achando? Parafraseando o que Paulo disse é isso. Vocês estão então fazendo o quê? Vamos continuar nessa vida em pecado para que Deus então dê mais graça? Já não foi suficiente a graça que ele deu? Gente, vocês estão dizendo então porque vocês foram batizados, vocês já confessaram que agora está tudo liberado, porque agora você continua com seus outros deuses, com a sua vida, nada mudou? Gente, não tá correto. Esse é o contexto desse verso. E aí no verso 4, Paulo vai começar a desenhar. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Crentes de Roma, crentes da IBP, crentes que nos assistem pelo mundo, não crentes também. O símbolo aqui da imersão é associado à morte do Senhor. O símbolo que você vê no batistério, quando nós vimos na semana passada, a pessoa é ali colocada, imersa, mergulhada e sai da água, é literalmente uma ideia de um corpo que morre e ressuscita. É como voltar ali para o local onde nós fomos gerados. No ventre da nossa mãe, ali naquele líquido, naquela água, que quando a bolsa estoura, é isso que é falado, quando o parto é natural. Então nós voltamos para essas águas, dessas águas nós ressuscitamos. Esse é o símbolo. Então Paulo está dizendo, galera, vocês não estão lembrando que vocês foram sepultados com ele, com Cristo, por meio do batismo, vocês passaram por esse símbolo, vocês passaram por esse rito, porque vocês quiseram. Aí ele continua no verso 8. Ora, então, se nós morremos com Cristo, nós cremos que viveremos com ele também. Fica um velho homem e vem um novo homem. E esse homem começa a viver essa vida diferenciada. Ele não volta para tudo aquilo que ele fazia antes de Cristo. Ele não volta porque todo mundo faz assim. Ele não está nem aí se a terra inteira faz. Se a terra inteira faz o que é contrário a Deus, ele fala, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu tenho outra forma de ver. Eu tenho um Deus para seguir e esse Deus me fala para agir assim, assim, assado. Então eu não sigo o que a massa, o que a maioria, o que os influencers vão dizer. Não, eu sigo um Cristo, eu sigo um Messias, eu sigo um Senhor. Eu morri com ele, eu ressuscitei com ele. A fim de que, Paulo continua dizendo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também como Cristo venceu a morte. Assim então como Cristo teve a ressurreição que confirma a narrativa. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, ok, ele seria mais um. Seria mais um legal, um professor, um rabino legal lá da Galileia, tem ensinamentos maravilhosos, lindos, mas não é o meu Deus e nem o seu. Mas quando ele ressuscitou, ele se afirma como Filho unigênito de Deus, que veio como resultado do amor de Deus, que entregou sua vida também por amor, que venceu a morte e que ressuscitou, vivo está e voltará. Aleluia. Então Paulo está construindo isso na cabeça dessa galera que está dizendo, não, a gente está com uma nova vida. Ele está falando, parece que não. Então reveja os passos.
Cristo venceu a morte, a narrativa está confirmada. E verso 9: pois nós sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Povo de Roma, crentes em Roma, já foi consumado, já morreu, já ressuscitou, então quem ressuscitou não precisa morrer de novo, agora ele vive a eternidade. Povo de Roma, da mesma forma, vocês também. Você não precisa agora ficar nesse mal me quer, bem me quer, hoje não quero, morre e volta. Não, você já foi enterrado. Chega de ressuscitar o velho homem. Porque o velho homem, ele gosta de aparecer. Ele aparece com força, ele tem personalidade. Ele grita, ele é explosivo, ele é traidor, ele é adúltero, ele é corrupto, ele é desonesto, ele não ama. Ele acha as coisas, ele faz as coisas da sua forma, ele é autoritário, ele domina. O velho homem carrega essas características e elas não diminuem, parece que elas crescem e ficam cada vez mais latentes, porque com o passar do tempo, o velho homem vai dizendo assim: é isso que eu sou, e é isso que eu quero ser, e é isso que eu serei. Ao invés de falar, poxa, eu quero mudar. Paulo conclui dizendo o seguinte: já que então, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também vivamos uma vida nova. Assim também vivamos essa vida que reflete a vida que temos e ganhamos em Cristo. No que se refere à morte, então, ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Assim vocês, romanos, assim vocês, nós crentes, nos consideramos então mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Portanto, não permita que o pecado reine em nosso corpo, porque senão você pausa a vida nova e volta para a vida velha. E concluindo no verso final, como quem saiu da morte para a vida, esse é o conselho de Paulo. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça, assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo desse favor, dessa graça de Deus. Então assuma essa postura. Lembre-se de qual é o processo que te levou para esse lugar e viva essa nova vida que precisa de reforma necessária todos os dias. Todos os dias uma nova reforma. E aqui eu quero, para concluir, trazer para a gente, para a minha história, você para a sua história. Porque a reforma é lindo, porque Deus é paciente demais, né, gente? Ele olha pra gente e fala assim: olha, eu sei que tem que fazer um monte de coisa, a lataria tá ruim, tem um monte de coisa para fazer aí. Mas ele vai com calma e vai trazendo os pontos, o Espírito Santo vai falando: ó, resolve esse item. Vamos resolver aquele outro item. Vamos encarar essa mudança, essa reforma, vamos deixar ela acontecer. E ela é cheia de surpresas. Ela é cheia de surpresas. Ela cada hora se apresenta de um jeito, de uma forma que você não espera, que você não pensou. E Deus fala: então, enfrenta mais essa, tá tudo bem. Você não tem que aprender a estar contente em todas as situações. Você não tem que fazer como Paulo: eu sei ter fome, sei ter fartura, sei ter comida, sei não ter. Eu sei enfrentar naufrágio, eu sei ficar doente. Tá tudo bem, eu tudo posso naquele que me fortalece. É lindo o verso, né? Até você tá lá no meio do furacão. Até você estar lá no meio do furacão. Eu estava compartilhando com alguns irmãos que eu estou num processo de mudança. E esse processo, como quase todos de mudança, sempre dá tudo errado, né? A casa nunca fica pronta, o tempo nunca é cumprido, você nunca sabe quando vai acontecer e você fica assim no vácuo, falando: Deus tem misericórdia, o que vai acontecer? E esse processo foi indo, para fazer a história pequena, tivemos que sair de casa, colocamos as nossas coisas num depósito de guarda-volumes e fomos para um Airbnb. Você já sabe lá até quando eu vou ficar lá com a minha família, e aí vem todas as preocupações de como vai ser pro Andrezinho ficar nesse meio. É para casa nova, papai? Não é a casa nova, é a casa que não é a nova, mas é uma outra casa, não tem nem nome para dar para ele, eu inventei que eu vou chamar de flat, falando: é o flat não é a casa nova, então é lá que a gente fica agora.
A vida continua no trabalho, na vida, nos agenciamentos dos horários da agenda, do meu trabalho, do trabalho da Cecília, da vida da Camila, do meu filho também, como a sua. Minha vida é igualzinha à sua, igualzinha à sua. E aí nós saímos daqui, fomos lá para Santa Cecília, colocamos todo mundo lá num cômodo e falamos, vamos sobreviver aqui. Daí eu olho assim e falo, Senhor, eu nunca imaginei um negócio desse, interessante, né? E sempre tem algo novo acontecendo. Sempre tem algo novo. E o que começou a ecoar para mim, então, nessa nova vida, André, nessa nova vida, você vai treinar um pouco mais o estar contente em todas as circunstâncias. Porque você é uma nova vida. Eu nem pergunto o que vai vir depois. Cecília falou para mim assim, qual que é o plano B? Eu falei, Cecília, basta cada dia o teu mal. Vamos segurar a onda um pouco agora aqui. Vamos segurar. Eu não quero nem pensar um pouco no próximo plano. Vamos nos concentrar esse dia. Mas a nova vida é a oportunidade que Deus nos dá para, através de surpresas que nós não conhecemos, trabalhar em áreas da nossa vida que não foram trabalhadas, coisas que nós não vimos, ou preste atenção nisso, situações que já se tornaram crônicas. E não é porque o pecado ficou crônico que Deus fala assim, para você estar liberado, continue aí, filhinho. Não. Porque enquanto houver o fôlego de vida, a gente sempre pode pedir perdão. Enquanto houver o fôlego de vida, a gente sempre pode dizer, Senhor, já é a 1000ª vez, mas me livra disso, Senhor. Eu não quero ser assim, Senhor. Eu tenho afetado os outros, tenho afetado a mim mesmo. Senhor, me livra. E ele, ok, você está vivo ainda. Para quem está vivo ainda dá tempo. Só não dá tempo para quem já partiu, porque daí é um outro, é o santo juiz que vai julgar com cada um de nós. Não tem a ver com o que eu posso fazer aqui agora pela minha vida. A nova vida é cheia de lindas surpresas, mesmo quando elas são difíceis. Mesmo quando o temporal é grande, mas a gente é lembrado em todo momento que Ele passa o temporal com a gente. A nova vida é maravilhosa porque ela tem a ver com essa reforma. Que quanto mais Ele me reforma, nessa reforma necessária em mim, mais parecido eu fico com Cristo. Menos parecido eu fico comigo mesmo. Menos estressado eu fico. Sabe, menos neurótico, meu Deus, cada hora um problema novo, uma situação nova. Não, eu vou ficando mais leve, sabe, mais leve. E o Senhor vai falando, tá vendo, vai mais calmo, porque sim, são muitos males que nos encontram, sim, esse é o bom combate. Mas em tudo Ele vai trabalhando e nos transformando. Por isso, preste atenção nisso. Sempre haverá esperança, sempre haverá a possibilidade de uma plena restauração. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do buraco que você entrou ou caiu nele ou foi empurrado, não importa, sempre há Deus de braços abertos dizendo, vamos reformar essa área, porque é necessário para você viver melhor.